A Operação Prato é um dos casos mais enigmáticos da ufologia brasileira e mundial. Envolve avistamentos e relatos de ataques por luzes estranhas na Amazônia brasileira durante a década de 1970. Esta operação, conduzida pela Força Aérea Brasileira, documentou centenas de ocorrências inexplicáveis e permanece envolta em mistério, alimentando teorias sobre vida extraterrestres. Em 1977, o estado do Pará, no norte do Brasil, tornou-se o epicentro de um fenômeno estranho e perturbador. Na região de Colares, uma pequena cidade localizada na foz do rio Amazonas, os moradores começaram a relatar avistamentos de luzes misteriosas no céu. Essas luzes, chamadas pela população local de chupa-chupa, eram descritas como objetos luminosos que emitiam raios que atingiam as pessoas, causando queimaduras, fraqueza e até desmaios. Os relatos se tornaram frequentes e começaram a gerar pânico na comunidade. Muitas pessoas temiam sair à noite e alguns moradores alegavam que as luzes estavam sugando o sangue de suas vítimas. A situação ficou tão fora de controle que as autoridades locais decidiram pedir ajuda da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea, por meio de seu Comando Aéreo Regional, Comar, lançou uma investigação oficial chamada Operação Prato, em setembro de 1977. O objetivo era investigar os fenômenos relatados na região e descobrir o que estava causando os avistamentos e ataques misteriosos. O chefe da operação foi o então capitão Uirangê Rolanda, um oficial respeitado que liderou uma equipe de militares em missões de campo para monitorar os céus e coletar dados. Durante cerca de 4 meses, a equipe da Operação Prato realizou uma série de incursões em áreas remotas da Amazônia, onde montaram equipamentos de observação e documentaram os avistamentos. Usando câmeras fotográficas e filmadoras, os militares conseguiram registrar imagens de objetos luminosos que se moviam de forma errática e que não podiam ser explicados. De acordo com os relatos oficiais, a Operação Prato coletou mais de 500 fotos e dezenas de horas de filmagens mostrando fenômenos aéreos não identificados. Além disso, os militares entrevistaram várias testemunhas locais e coletaram depoimentos detalhados sobre os encontros com as luzes. Muitos descreveram que sentiram uma espécie de choque elétrico quando foram atingidos pelos raios de luz, além de sintomas como tontura, febre e anemia. Em dezembro de 1977, a Operação Prato foi oficialmente encerrada. O relatório final da Força Aérea afirmou que, apesar de terem documentado inúmeros fenômenos inexplicáveis, não foi possível determinar a origem exata das luzes, muito menos se eram de origem extraterrestre. Por muitos anos, os documentos e imagens coletados pela operação permaneceram classificados como confidenciais. O encerramento súbito da operação gerou especulações. Algumas teorias sugeriram que o governo brasileiro foi pressionado por outros países, como os Estados Unidos, para encerrar as investigações e manter o caso em sigilo. Outra teoria é que os próprios militares não estavam preparados para lidar com as implicações do que descobriram. O caso ganhou mais notoriedade em 1997, quando o capitão Uirangê Rolanda, que liderou a operação, concedeu uma entrevista bombástica à revista UFO. Na entrevista, o capitão afirmou que ele e sua equipe não só documentaram os fenômenos, mas também chegaram a ver OVNIs a curta distância. Ele descreveu naves de formatos variados, algumas em forma de discos, e outras como esferas luminosas, que pareciam estar realizando algum tipo de vigilância ou coleta de informações. O capitão também revelou que chegou a ter um contato mais próximo com uma das luzes e que ficou convencido de que o fenômeno não era natural nem uma tecnologia terrestre.
Ele acreditava que as luzes eram operadas por seres inteligentes, possivelmente de origem extraterrestre. Poucos meses após essa entrevista, o capitão foi encontrado morto em sua casa, em circunstâncias que foram oficialmente consideradas suicídio. No entanto, sua morte levantou ainda mais teorias conspiratórias sobre o caso. Em 2004, a Força Aérea Brasileira liberou parte dos documentos da Operação Prato, após pressão de pesquisadores e ufólogos. Os documentos incluíam relatórios oficiais, fotografias e desenhos dos objetos observados. Embora muitas informações ainda permaneçam sigilosas, os documentos que vieram a público confirmaram a autenticidade das investigações e o volume impressionante de avistamentos registrados pela Força Aérea. Os documentos indicam que os militares observaram fenômenos de diferentes tipos: esferas luminosas, objetos metálicos e até luzes que seguiam padrões complexos de voo. Em alguns casos, as luzes pareciam responder à presença dos observadores, o que levantou ainda mais perguntas sobre sua origem. O caso Operação Prato permanece um mistério até hoje e várias teorias foram propostas para tentar explicar os eventos. Alguns sugerem que as luzes vistas na Amazônia poderiam ser testes de tecnologia militar avançada, possivelmente de drones ou aeronaves secretas de outros países. No entanto, não há evidências concretas para apoiar essa teoria, especialmente considerando o contexto geopolítico da época. Outra teoria é que as luzes poderiam ser um fenômeno natural ainda não compreendido, como relâmpagos globulares ou outros tipos de atividade atmosférica incomum. No entanto, a complexidade dos avistamentos e os relatos de interações diretas com as luzes tornam essa explicação difícil de sustentar. A explicação mais popular entre os ufólogos é a de que os fenômenos observados eram de origem extraterrestre. As descrições de objetos metálicos e a inteligência aparente por trás dos movimentos das luzes alimentam essa teoria. Os relatos de que as luzes causaram efeitos físicos em suas vítimas também reforçam a hipótese de que se tratavam de naves ou sondas alienígenas. Há ainda quem acredite que o governo brasileiro, possivelmente em cooperação com outras nações, esteja escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu na Operação Prato. Alguns especulam que os militares podem ter feito contato direto com seres extraterrestres e que essa informação foi mantida em sigilo para evitar pânico ou conflitos internacionais. O caso continua a intrigar tanto ufólogos quanto curiosos pelo mundo. Mesmo após a liberação de alguns documentos, o que exatamente aconteceu nas selvas da Amazônia em 1977 ainda está longe de ser totalmente esclarecido. A morte misteriosa do capitão Wirangê Rolanda e as centenas de avistamentos registrados pela Força Aérea alimentam o fascínio por esse caso. Enquanto algumas perguntas continuam sem resposta, não se pode negar a quantidade de material envolvendo este evento. Não esquece de deixar o seu like e comentar o que achou deste caso. Até a próxima!